Para todos que buscam segurança para suas empresas, para suas profissões e segurança para a sustentabilidade de seus negócios. Para aqueles que acreditam que responsabilidade e precaução geram tranquilidade e confiança, porque entendem ser impossível prever os riscos de seus negócios. Para todos que entendem que escolher o melhor parceiro, com mais conhecimento técnico, reputação e solidez financeira, são valores inegociáveis e fundamentais nas relações comerciais. Muito prazer, somos a Fator Seguradora. Somos ágeis porque nossos processos são simplificados. Investimos em sistemas próprios para facilitar a sua rotina. Nossas coberturas são amplas e nossa subscrição é sólida, técnica e precisa. Nosso time é experiente e trabalha para proporcionar a você a melhor experiência em produtos e serviços. Temos robustez patrimonial e um dos melhores times de subscrição do mercado. Somos uma empresa do conglomerado Fator que atua há mais de 5 décadas no mercado financeiro. Estamos atentos, sempre acessíveis e entendemos que o nosso trabalho não é somente sobre seguros, números, cotações, apólices e emissões. Nosso trabalho é viabilizar o seu trabalho e garantir a continuidade de seus negócios. Estamos aqui para gerar segurança, porque é isso que fazemos, incansavelmente, todos os dias. Somos a Fator Seguradora. E nosso negócio é você. Este é um momento extraordinário para o nosso mundo. Um mundo que enfrenta incertezas e procura oportunidades. Tecnologias que irrompem e transformam. Mudanças econômicas e mudanças sociais. Novos riscos e novas possibilidades. Este é o nosso trabalho. Os desafios do mundo são os nossos desafios. Durante 150 anos, temos ajudado os nossos clientes a prosperar em tempos de mudança e desafio. Estas são as nossas raízes. Nossa empresa foi fundada após o grande incêndio de Chicago, com a ideia de que riscos poderiam ser antecipados, que poderíamos moldar melhores futuros e torná-los mais seguros. Este é o nosso propósito. Tornamos as organizações mais bem-sucedidas e as sociedades mais resilientes. Nós fazemos a diferença nos momentos que importam. Este é o nosso momento. Os desafios do nosso tempo são cada vez mais complexos, envolvendo questões de risco, estratégia e para as pessoas. Hoje estamos enfrentando-os juntos. Não só como Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman, mas todos juntos, com 76 mil colegas em um grande empreendimento comum. Nós somos a Marsh McLennan, triunfando juntos, acelerando o impacto, avançando bem, para os nossos clientes, uns com os outros e para um mundo que precisa de nós. We are Marsh McLennan. We are Marsh McLennan. We are Marsh McLennan. Marsh McLennan. Marsh McLennan. We are We are Marsh McLennan. Marsh McLennan. Marsh McLennan. Marsh McLennan. We are Marsh McLennan. Bom dia, pessoal. Bom, estamos aqui então para iniciar os trabalhos do nosso webinar sobre a nova circular SUSEP 662 sobre o seguro garantia. A gente também vai tratar ao longo do dia sobre as perspectivas para o seguro garantia e os desafios que a gente tem enfrentado e tudo que está por vir.
Eu queria, antes de mais nada, apresentar os nossos convidados. Então, agradecendo aqui a presença da Tatiana Moura, que é a diretora da Marsh Brasil, referente ao Credit and Specialty. Ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em Administração e tem um MBA pela FGV. Teve passagens pela Zurich Brasil, trabalhou também na Fator Seguros e desde 2014 entrou como diretora de Financial Lines da JLT, e aí depois, quando a JLT se fundiu com a Marsh, então ela assumiu aí a gestão de toda essa parte de garantia, crédito e specialties na Marsh. Seja bem-vinda, Tatiana. A gente tem também a Carolina Jardim. Carolina Jardim é graduada em Direito pela UERJ, especializações LLM e extensão em governança corporativa pela FGV, trabalhou no escritório de advocacia Gouveia Vieira, também no escritório de advocacia Matos Filho, e, assim como a Tatiana, passou pela JLT enquanto diretora jurídica, e depois da fusão assumiu a direção também da Marsh, voltada para a parte de seguro de crédito e seguro garantia. Seja bem-vinda, Carol. Do lado da Fator, nós temos o Fábio Gobara. Fábio Gobara, formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, tem um MBA pela Escola de Seguros, Escola de Negócios e Seguros, e uma pós-graduação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná também. Começou a carreira na J. Malucelli, no departamento jurídico. Depois trabalhou no Matos Filho, como advogado. Também teve uma passagem como diretor de sinistros da Potencial Seguros, né? E se juntou a nós aqui na Fator no ano passado como especialista de produtos, né? E meu nome é Pedro Matosinho, eu sou diretor de garantias da Fator. Enfim, então esse é o time que está aqui para debater. Eu acho que a gente tem uma pauta bastante extensa para conversar. A gente está vivendo um momento de transição, um momento significativo do nosso produto, e isso envolto num cenário econômico bem interessante, se puder dizer assim. Então a gente a gente preparou aqui diversos temas para a gente conversar. Primeiro a gente vai começar falando sobre as origens da Circular 662, né? As alterações que ela nos traz, os desafios que ela nos traz, os impactos que isso traz junto aos resseguradores, as negociações que a gente tem feito, as oportunidades que isso tudo traz para um mercado em mudança, um mercado em amadurecimento, do ponto de vista dos clientes, né, dos tomadores e do escopo de negócio daquilo que a gente faz. Depois a gente vai comentar também sobre a nova lei de licitações, que começa a vigir definitivamente a partir de 1º de abril desse ano. E, finalmente, a gente vai falar um pouco das oportunidades que a gente tem percebido no mercado de seguro-garantia, nesse cenário conturbado que a gente está vivendo. Eu espero que a gente possa discutir bastante todos esses temas aqui ao longo dos próximos minutos, das próximas horas. E então, começando, Fábio, se você puder comentar conosco aqui um pouco dessa trajetória da construção da 662, em que ponto que a gente está. Perfeitamente, Pedro. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pela apresentação. Bom dia também para a Tati, para a Carol. Eu posso dizer com certeza que dividir bancada com elas aqui é certeza de uma troca que vai ser muito rica. Então, é muito, muito satisfatório aqui estar com vocês. Pedro, eu diria que
falar de circular 662 em pleno 2023 é um desafio grande, primeiro porque esse assunto ele pode em algum momento soar batido. Eu acho que a gente vem falando tanto de 662 desde abril do ano passado, e na verdade a gente já falava do novo normativo do seguro-garantia antes disso mesmo, em 2021. Para a gente entender por que a gente chegou nesse momento atual, nesse marco regulatório do seguro-garantia, é essencial a gente voltar um pouquinho atrás e explorar os motivos que levaram a SUSEP a conceber esse novo normativo. Eu acho que o melhor lugar para a gente fazer isso é a exposição de motivos das duas consultas públicas que a SUSEP fez em 2021, a consulta pública número 24 e a consulta pública número 40, respectivamente de maio e novembro de 2021. Quando a gente investiga essa exposição de motivos da SUSEP, três vetores ficam muito claros, né? Tem que lembrar que na primeira consulta pública, ainda em maio de 2021, a superintendente da SUSEP era a Solange, e a SUSEP vinha numa pegada muito de desregulamentação, né? Uma pegada ali muito dentro da esteira do que era a declaração de direitos econômicos. Então, acho que a primeira grande marca que traz essa consulta pública é a questão ali do privilégio à liberdade, mas eu diria do destaque da importância à liberdade negocial entre seguradoras e segurados em relação às condições contratuais do seguro, né? Então, pensando que a ideia da Declaração de Direitos Econômicos era justamente uma intervenção mínima do Estado nas relações interprivados, vem muito bem a calhar esse apreço à liberdade negocial entre seguradoras e segurados. O segundo grande ponto que a SUSEP sustenta ali dentro dos motivos que precederam as consultas públicas era o aspecto de inovação de produto. Naquele momento, naquela época, a SUSEP já entendia que o mercado de seguro-garantia, que é um mercado já de algumas décadas, ele já teria atingido uma certa maturidade que permitiria à própria SUSEP não mais ditar quais seriam os planos padronizados de seguro-garantia. Isso é um avanço muito importante, eu entro nisso novamente daqui a alguns minutos, mas a ideia é que existia um cenário propício para que novas coberturas ainda dentro do seguro-garantia pudessem ser desenvolvidas, pegando carona novamente no aspecto de liberdade negocial. Então, assim, é uma combinação que traz muitas potencialidades para o nosso produto, naturalmente muitos desafios, né? E, assim, eu entendo que a gente está aqui num cenário muito grande ainda a ser explorado em termos de possibilidades. E, por fim, o traço, na minha opinião, mais marcante aí dentre os motivos da SUSEP para essas consultas públicas que precederam a 662 é justamente a preocupação com a transparência desse produto, com talvez até no nível reputacional mesmo do seguro-garantia perante os segurados desse produto. O que a gente tem bastante ali na exposição de motivos? Fala-se de uma possível assimetria de informações entre as seguradoras e os segurados. E o que isso quer dizer? Em alguma medida, aquilo que as seguradoras concebiam como cobertura do seguro dentro das suas condições contratuais não eram talvez completamente compreendidas pelos segurados. Em alguma medida, talvez os segurados estivessem achando estar cobertos em algumas medidas que as seguradoras não concordavam. Então, assim, acho que todas as discussões que a gente tem tido desde que talvez nos últimos anos, eu mesmo entrei no mercado há algum tempo, a gente chegava num momento de estresse quando a gente tinha um sinistro na mesa. Então, assim, no momento de se emitir a apólice, talvez nem seguradores e segurados se ocupassem de definir bem o que seria o âmbito de cobertura, e aí, somente na hora do vamos ver, somente na hora em que o assunto já estava estressado, que é o sinistro, que essa cobertura ela seria testada, né? E, naturalmente, que leitura da SUSEP, isso em larga medida prejudicava os segurados. Então, esses eram os três grandes vetores aí que orientaram a SUSEP na concepção do que viria a ser circular 662. E quando a gente compara a circular 477 e a circular 662, a 477, que é a circular revogada pela circular 662, a gente tem diferenças aí muito significativas. Acho que
quando a gente tem a publicação da Circular 662, Pedro, o que dá para dizer é que, apesar do produto não ter mudado, o seguro garantia continua sendo um seguro de fiel cumprimento de obrigações. Eu acho que ficam suspensas aí por hora quaisquer obviedades que a gente tinha em relação ao produto. Eu acho que agora é o momento justamente das seguradoras se certificarem de que elas estão construindo muito bem seus clausulados, mas mais do que isso, elas estão indicando no objeto das apólices as obrigações que efetivamente elas estão cobrindo. Então, dentro disso, a primeira e notável diferença da Circular 662 em relação ao 477 é justamente a despadronização de clausulados. Você não vê mais na Circular 662 um anexo com as condições gerais dos setores de público e privado, você não vê mais um anexo também com condições especiais conforme a modalidade dos produtos. O que traz a 662 é justamente que os planos vão ser definidos pelas seguradoras em conformidade com aquilo que forem os objetos principais, as obrigações garantidas e as correspondentes legislações ou normativos que regrarem o objeto principal e as obrigações garantidas. Então, hoje, e aí foi motivo de, em certa medida, preocupação do mercado como um todo, era, seguradoras agora, elas vão ter que construir esses clausulados aí, especificamente e sempre modulando conforme aquilo que for ser o objeto principal daquela modalidade. O grande segundo ponto que a gente tem aqui com a 662 e é uma distinção que precisa estar muito clara para todo mundo que opera no mercado, objeto principal versus obrigação garantida. Essa diferença hoje ela é muito cara, pensando que não só as seguradoras têm que ter um esmero quando elas estiverem construindo as condições contratuais, mas quando a gente falava na 477 do famoso contrato principal, que no fim do dia poderia ser contrato, poderia ser edital de licitação, poderia ser um processo administrativo ou judicial, poderia ser termo de responsabilidade, enfim, quando a gente traz para esse conceito de objeto principal, a gente está falando daquele instrumento que carreia as eventuais obrigações que poderão ser garantidas pelo seguro-garantia. Qual que é o ponto? Na apólice, agora as seguradoras têm uma responsabilidade de indicar não apenas o objeto principal, que continua podendo ser um contrato, continua podendo ser um processo administrativo, um processo judicial, mas também quais vão ser as obrigações dentro desse objeto principal que estarão cobertas. E aqui, se as seguradoras, por descuido, simplesmente dizem que cobrirão um eventual inadimplemento das obrigações constantes de tal objeto principal, em princípio, a gente tem aqui uma cobertura ampla, ou uma cobertura extensiva, de tudo aquilo que for as obrigações do tomador dentro do objeto principal. E aqui veio o terceiro ponto. A gente tem falado muito, Pedro, tomado emprestado, talvez, aí, um conceito que ele é mais afeto aos seguros de responsabilidade civil e de property, que é a famosa cobertura all risks. A gente tem tomado emprestado, talvez não seja a expressão mais adequada dentro do âmbito do garantia, mas eu acho que o conceitual se aplica bastante aqui. Para tudo aquilo que a seguradora disser que está cobrindo, quando a seguradora indica o objeto principal que vai ser coberto, em regra, estão cobertas todas as obrigações. Ou seja, só não estarão cobertas, dentro de um conceito all risks, só não estarão cobertas aquilo que estiver expressamente excluído na apólice. Então, está aqui um outro grande ponto de atenção que as seguradoras têm que ter ao construírem as apólices e, eventualmente, os endossos aí dessas apólices. Tá? Acho que o quarto grande momento aqui de diferença entre a Circular 662 em relação à 477 é uma dinâmica de sinistros um pouco mais clean, acho que um pouco mais objetiva. Para início de conversa, a expectativa de sinistros que já existia ali na 477, ela era aplicável para quase a totalidade dos produtos. A expectativa de sinistros ela passa a ser, entre aspas, opcional. Não diria opcional, ela não é necessária dentro do contrato de seguro. No entanto, se as seguradoras entenderem que existe sim a necessidade de comunicação da expectativa de sinistro, antes da reclamação propriamente dita, isso precisa estar claramente dito na apólice. É essencial que a seguradora indique o que é que vai caracterizar esse momento da expectativa de sinistro e vai ter que ditar o que é a consequência do eventual não comunicação de expectativa. Qual é a reserva que a 662 faz aqui? A mera ausência de comunicação da expectativa antes da reclamação do sinistro não é por si só um argumento, um elemento para fundamentar uma negativa de uma futura indenização. Né? É necessário que essa ausência de expectativa de sinistros, ela necessariamente agrave o risco coberto e também venha impedir a seguradora de atuar ali como mediadora de uma eventual disputa entre tomador e segurado
e também que impeça ela aí de adotar quaisquer medidas aí de apoio e ou assistência ao tomador numa situação de sinistro. E eu diria que a última grande diferença aqui, pelo menos na minha visão, que merece nota nesse nosso webinar, é em relação ao aspecto da vigência da apólice. Então, a gente falava ali da distinção entre o objeto principal e a obrigação garantida, né? Em relação às obrigações garantidas, a 662 dita que a vigência da apólice tem que ser equivalente, tem que ser igual à vigência da obrigação a ser garantida. Tá? Essa, vamos dizer, é a regra. Pode ser que essa vigência da apólice ela seja inferior à da obrigação garantida, mas nessa situação não só a gente vai ter que ter uma previsão, assim, a previsão dessa possibilidade no objeto principal, mas também a seguradora ela vai estar ali vinculada a esse risco, ela vai ter que permanecer com essa garantia vigente, com a apólice, com o seguro vigente, até o final da vigência da obrigação garantida. Por que isso é tão importante aqui no âmbito de 662? Na 477, essa questão da vinculação da seguradora ao risco enquanto ele existir era específica para determinadas modalidades, nomeadamente aqui as modalidades judicial para execução fiscal. Tá? Acho que são os dois grandes exemplos em relação a essa vinculação da seguradora à vigência da obrigação garantida. Na 662, como a gente não tem mais a SUSEP dizendo quais serão as modalidades de seguro-garantia, essa vinculação da seguradora, ela é válida para qualquer situação, não apenas em riscos judiciais, mas também em riscos tradicionais, eventualmente uma garantia de executante, uma garantia ali de manutenção corretiva, de adiantamento de pagamento, imobiliário, também nas modalidades tradicionais. Se a vigência da apólice for inferior à da vigência, à vigência da obrigação garantida, a seguradora vai estar ali adstrita, ela vai ter que seguir acompanhando a vigência da obrigação garantida enquanto ela existir. Então, Pedro, finalizando esse primeiro momento do nosso webinar, volto a dizer, estão suspensas quaisquer obviedades que a gente tinha em relação ao produto no âmbito da 477. Isso é dizer, o produto ele continua com o viés de garantia de fiel cumprimento, mas com todo esse cuidado que a 662 impõe ao produto do garantia, e isso é muito salutar, isso vem para talvez equacionar muitas questões aí que vinham sendo incômodos, especialmente no setor público, mas por que não também a gente pensar aqui em segurados do setor privado? Ela vem para talvez assim, a gente botar um pouco a bola no chão agora, né? Repensar se as nossas coberturas elas estão construídas da maneira mais adequada. E mesmo que seja, para esse primeiro momento de 662, para a gente pegar aquelas modalidades que eram da 477 e, entre aspas, adaptá-las ao regramento de 662, eu acho que a gente não pode supor aqui que a gente está, simplesmente por esse Ctrl-C, Ctrl-V, esse copia e cola, a gente não pode supor que a gente está fazendo todo o trabalho que a gente poderia fazer. Como seguradoras, a gente passa a ter essa responsabilidade muito clara, né? Lembrando, se em algum momento houve aquela assimetria de informações entre seguradora e segurado, a responsabilidade da seguradora aqui, ela existe em dois grandes momentos aqui. No momento da contratação, tem que estar muito claro para o tomador, para o seu corretor de seguros e até mesmo para o segurado, qual é o âmbito da cobertura. A gente precisa dizer tudo que tem que estar dito na apólice, e lá no final, no eventual sinistro, tá, mais adiante, a responsabilidade da seguradora cumprir com aquilo que ela coloca no papel. Então, Pedro, acho que para esse primeiro momento, essas seriam as minhas considerações iniciais sobre 662. Ótimo. Obrigado, Fábio. Tem sido realmente muito interessante e agitado essas últimas semanas e meses na construção desse clausulado, né, nesse novo clausulado que, como você comentou, é não padronizado. Existem tendências de convergência de clausulado, mas eu entendo que a gente está como se fosse um work in progress, né? Ou seja, os clausulados eles vão evoluindo com o tempo. E eu acho, assim, Pedro, se você me permite comentar um pouco sobre o tema, e até tenho um questionamento para vocês, acho que a 662 ela traz uma possibilidade para o mercado enorme de trazer segurança para o produto, de trazer confiabilidade para o produto. Acho que a SUSEP foi muito feliz nessa mudança, percebeu o amadurecimento do produto e deu a liberdade que eu acho que depois de 28 anos do produto já, né, sendo comercializado,
um pouco do que o Fábio falou. Ela falou, olha, agora é a hora da gente modernizar esse produto e realmente colocar o produto funcionando da maneira que os segurados esperam que funcione. Acho que do nosso ponto de vista de corretores que trabalhamos, eu acho que até mais próximos a tomadores e a segurados, existe uma lição de casa que o mercado segurador tem que fazer agora, que eu acho que ela passa muito por olhar principalmente os sinistros ao longo desses 28 anos que foram negados, por exemplo, e tentar construir uma policy de trás para frente. Vamos entender o que aconteceu de errado numa regulação de sinistro que foi frustrada, que acabou acontecendo talvez até um litígio. Vamos tentar colocar na policy isso de uma maneira que eu consiga ter a policy com uma execução mais fácil, uma policy que tenha uma clareza de procedimentos e processos para ambas as partes, né? Na verdade, eu diria que para as três partes, tanto para o tomador, quanto para o segurado, quanto para a própria seguradora. Eu acho que isso é algo vital daqui para frente. A gente está construindo uma coisa muito, muito nova, né? A gente está construindo eu diria que clausulados que vão ser clausulados, que vão pautar os próximos anos. Eu não vejo uma nova mudança de circular, né, tão cedo. Então, a gente tem agora 34, 35 seguradoras com muito mais liberdade de criação e, no nosso entendimento, a gente vai separar muito daqui para frente o joio do trigo em termos de expertise, em termos de que seguradoras estão preparadas para oferecerem melhores produtos para os seus segurados, né? E não, acho que existia muito no passado isso, do mercado, muitas vezes, mercado segurador, ressegurador, se esconder um pouco atrás de um engessamento da 477. Ah, não dá para mudar o clausulado porque é 477. Ah, isso é o clausulado 477. E o mercado já pedia uma alteração. Não, mas por que está escrito contrato principal se eu estou fazendo uma pólice de garantia judicial? Ah, mas não pode mudar a nomenclatura. Acho que isso tudo agora cai por terra e os produtos começam a ser mais claros e efetivamente mais líquidos. E aí, nesse sentido, Pedro, eu queria perguntar um pouco para você, talvez para o Fábio também, isso é importante. Isso é uma mudança que não vai ser homogênea, eu acho, entre todas as seguradoras. Como é que os resseguradores que estão por trás desse mercado, esses resseguradores que no final do dia estão carregando as maiores capacidades, os maiores riscos, como é que eles estão vendo essa alteração de 662 e o tanto de caneta que eles vão deixar na mão das seguradoras em termos de maleabilidade e criatividade para a criação de produtos? Queria entender um pouquinho da visão de vocês com os resseguradores. Legal. Ótima pergunta, Tati. Obrigado. Eu acho que, assim, como comentário inicial, eu tenho a sensação, e acho que isso está bem claro na explicação de motivos da SUSEP. A SUSEP, no fim do dia, ela reverbera a insatisfação dos segurados, a frustração dos segurados, beneficiários das apólices, nas execuções de sinistro. Então, foram muitos problemas que se teve no passado, né? E a SUSEP pegou e falou o seguinte: bom, eu preciso aqui endereçar esses temas e para transformar esse produto, né, o seguro-garantia, num instrumento mais líquido. Dito isso, você vê como as coisas são dinâmicas, né? Os resseguradores, pelo que a gente tem entendido, os resseguradores, eles têm uma visão global do produto seguro-garantia. O produto seguro-garantia não é uma coisa uniforme mundialmente, mas tem alguns princípios que prevalecem e que prevalecem no Brasil e na maioria dos países onde esse negócio é razoavelmente desenvolvido. Dois princípios básicos que constam de todos os contratos de resseguro são o primeiro princípio, da condicionalidade da cobertura. Ela não é incondicional. Ela depende de certos eventos, certos atos, para que haja cobertura. Isso não pode se perder. O segundo tema é o segundo requerimento, ou seja,
A partir do momento que a seguradora garante um tomador perante uma obrigação para um terceiro, a obrigação principal ela é do tomador. Então, o segundo requerimento tem que se manter. Dito isso, os resseguradores são extremamente abertos, eu entendo, às alterações de clausulado, mantendo essas condições, digamos assim, essenciais do produto, que distinguem o seguro-garantia de uma fiança bancária, né? Talvez isso justifique um pouco também o tema da precificação dos dois produtos, que é diferente. O que é interessante que a gente tem sentido ultimamente é que a gente está vivendo um evento específico, que foi o evento das Lojas Americanas, que não deixa de ser o momento da verdade, porque a gente sempre teve, e a experiência do seguro-garantia, do ponto de vista de sinistro, ela foi sempre muito voltada para as garantias tradicionais, para as garantias de execução, de adiantamento de pagamento, tudo que era ligado a obras, né, a serviços, sempre teve uma sinistralidade maior. E nos últimos anos, o seguro-garantia judicial ele foi pouco testado, né? A Lojas Americanas, a gente sabe que tem uma exposição grande em garantias judiciais, e num evento de uma RJ, ou talvez não RJ, mas num segundo momento de um pedido de falência da empresa, isso pode trazer grandes impactos no produto, na sinistralidade do produto, que sempre foi super positiva. A gente também vê aqui, então, do ponto de vista de resseguro, um interesse, uma atenção nessa transição que a gente está vivendo, mais uma apreensão por causa desse evento específico, que é um evento que tem aí potencialmente consequências graves. Essas consequências, né, e eu acho que, de forma geral, o seguro ele só se tangibiliza no momento do sinistro, né? Só faz sentido assim, poxa, para que você quer ter isso aqui? Para ter uma proteção, sim, obviamente, mas na hora do sinistro você quer que as coisas funcionem. Então, a gente, voltando ao evento LASA, tem uma linha de seguros que é correlata ao seguro-garantia, que é o seguro de crédito, que é impactada diretamente, né? É um produto que ainda tem pouca penetração no Brasil, mas eu acho que agora, pelo noticiário, ele ganhou uma certa relevância, e muitas empresas que talvez não conheciam o produto ou achavam que ele não tinha muita função, num evento tão inesperado, tão surpreendente como Lojas Americanas, pode repensar e pode se interessar por esse tipo de produto. Mas, enfim, seguro de crédito é uma coisa, seguro-garantia é outra coisa, e agora aqui a gente está nessa transição, tanto de produto, né, conforme vocês comentaram, o objetivo claro de trazer mais confiança no que a gente vende, né, no seguro-garantia, sem perder a essência do produto, mas eu acho que isso traz um benefício principal, que é a perenidade do produto. A gente precisa vender um negócio que funciona, e a gente precisa vender um negócio que as pessoas acreditam, né? Não pode ser simplesmente um papel que, na hora da execução, sempre tem ali uma letra miúda ou um jeito de você escapulir da cobertura. Então, a evolução, a transição tira a gente da zona de conforto, eu acho que tira todo mundo da zona de conforto, mas cria uma enorme oportunidade de negócio. E aí eu queria, então, passar a bola para a Carolina Jardim, para que ela pudesse comentar conosco aí a visão do ponto de vista de uma corretora de seguros especializada, sobre as oportunidades que a gente abre
né, com essa nova circular, com todas essas alterações que a gente tem visto. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fábio, Tati, todos pela participação aqui. A gente enxerga de forma muito positiva, né? A gente hoje tem um cenário, você mencionou, né, os desafios que se colocam com toda essa situação envolvendo as lojas americanas. Eu vou voltar depois com uma pergunta sobre isso, mas a gente enxerga um cenário muito positivo. A ideia, de fato, como a Tati bem colocou, é a gente ter um fortalecimento da confiabilidade do produto, né? É muito importante, endereça esse ponto de dor que era com alguma frequência colocada, né, pelos nossos clientes, que precisa ser um produto que seja percebido como um produto que funcione, né, no momento de dor, no momento de necessidade. Acho que esse é o denominador comum do que todos nós estamos, de alguma forma, colocando aqui, né? Enxergamos um potencial enorme, a meu ver, para uma sofisticação e um amadurecimento do nosso mercado. Eu acho que o fato da gente ter convivido por tanto tempo, né, por uma década, com uma realidade de clausulados ditados pelo regulador, prejudicou um pouco o amadurecimento do nosso mercado, e eu acredito que agora, com essa flexibilidade, naturalmente a gente vai ter um período de adaptação, as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas eu acredito que com isso a gente tem uma oportunidade, para que o mercado se amadureça e comece a trabalhar coberturas diferentes. 2, para que as seguradoras passem a oferecer produtos e serviços diferentes e, portanto, a gente tem uma diferenciação que não seja só por preço, que era a realidade que a gente tinha até o ano passado, né? E 3º, que os clientes passem a ver as seguradoras não como fornecedoras de um produto, de um papel que é igual entre todas elas, mas como parceiras na geração de novos negócios, na alavancagem, né, dos seus negócios, né? É essa a expectativa que a gente tem. E aí, falando em expectativas, eu fiquei com duas dúvidas, Pedro, que eu queria colocar para você. Primeiro, a gente hoje tem um governo que tem um perfil bastante desenvolvimentista, né, uma pegada muito forte em obras públicas. Então, eu queria entender como que a Fator, nesse cenário de 662, liberdade de clausulados, está enxergando em termos de oportunidades para empresas que tenham um bom perfil de endividamento, e aí é lógico que isso conecta, e aí eu pediria para você comentar também impactos da RJ da LASA na análise dos riscos, análise de crédito e aceitação, e também como que vocês estão vendo, o Fator Seguradora está enxergando oportunidades de garantia para viabilização de projetos, e aí pensando no Project Finance, tá? E aí eu passo a palavra para você. Legal, obrigado, Carol. Bom, a essência da subscrição do seguro-garantia, e isso não pode ser esquecido, é crédito, né? Significa que a gente aqui está dizendo, quando a gente emite uma apólice, que uma empresa, que o tomador, né, vai cumprir uma obrigação, vai ter solvência financeira dali a um determinado tempo. A gente tem vivido um momento, você vê, hoje mesmo teve uma grande empresa aí de telefonia que pediu pela segunda vez a recuperação judicial, mas a gente tem visto nas últimas semanas e meses uma frequência muito alta de empresas que têm sofrido com as taxas de juros muito altas, né? Essas empresas se endividaram na época que a taxa de juros era baixa, então as empresas tinham lá um CDI mais 3, um CDI mais 4, e isso dava 5, 6% ao ano, isso era plenamente administrável. Com a taxa de CDI hoje, a taxa Selic a 13,75, mais 4, a gente está falando aí de 17,75%, quase 18% de taxa de juros, significa um desafio muito maior. Agora, do ponto de vista de oportunidade de negócio, de oportunidade, digamos assim, de criatividade do nosso lado,
Eu queria que o Fábio comentasse um pouco o que a gente tem feito, e eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis, no sentido, no fim do dia, inclusive, da gente ampliar o escopo do que a gente faz e acessar novos clientes, novas oportunidades. Perfeitamente, Pedro. Carol, essa provocação ela é super oportuna. Acho que hoje, especialmente quando a gente fala aí, acho que você perguntou especificamente sobre Project Finance. Eu acho que a gente pode abordar isso de uma maneira um pouco mais ampla, pensando em riscos de complexidade, mas especificamente em relação a Project Finance, a gente está nesse momento justamente de termos talvez um terreno melhor a percorrer e poder sentar na mesa juntamente com o tomador e eventualmente com o segurado, para que a solução do seguro ela possa ser completa, né? A seguradora não pode mais, diante desse tipo de risco, ficar distante e ser simplesmente aquela precificadora do produto e, eventualmente, né, em havendo aceite ali da proposta, a gente aperta o botãozinho no sistema e a pólice sai emitida, vem o link ali para o PDF da pólice. Então, dentro desse cenário que o Pedro já adiantava, de nós termos talvez aí uma criatividade, entre aspas, em relação à avaliação das operações, não é uma criatividade assim, ela não quer dizer absoluta liberdade para a gente ser barbeiro, para a gente dar cavalo de pau em análise de risco. A grande questão aqui, quando a gente fala de criatividade, é explorarmos as possibilidades de subscrição daquele risco de forma que nós, como seguradoras, que eventualmente podem vir a ter que pagar uma indenização do seguro e assim nos subrogarmos, temos o direito de regresso junto ao tomador ou ao provocador do risco, como é que a gente consegue se programar, se preparar, estruturar essa operação toda para dentro de casa. Então, anteontem, fizeram 4 meses aí que eu estou tendo a minha primeira vivência dentro de subscrição, especificamente. E dentro desse tempo aí, toma aqui uma licença poética do Pedro. Ele diz muito o seguinte, a gente consegue conviver com... O que a gente vai olhar para dentro do risco, né? A gente vai ter que olhar o risco, vai ter que olhar o tomador, e aqui entra o aspecto de análise de crédito, que ele dizia, que assim, é chave dentro do nosso mercado, e a gente vai olhar para a conta garantias. A gente consegue, talvez, conviver quando um desses elementos aqui ele não é bom. Né? Então, assim, bons riscos, um bom risco, um bom tomador, eventualmente uma contragarantia, compensam uma contragarantia talvez mal construída, talvez assim, um pouquinho aquém daquilo que a gente poderia ter exigido. Da mesma forma, quando esses elementos se invertem, mas se 2 deles eles são ruins, a gente pode se ver em apuros aí, certamente a gente vai ter um problema de sinistro lá na frente. Em resumo, Carol, a gente vê com bons olhos essas novas oportunidades de negócio, certamente que essa responsabilidade da gente poder, não é nem só uma questão de termos uma liberdade para negociar clausulado, mas isso traz a responsabilidade porque a gente está falando muito aqui da figura do segurado, que não pode ser surpreendido no momento de sinistro com alguma alegação de não cobertura, algo que a seguradora tire da cartola, tire das entrelinhas da apólice, mas conectando também com o tema que a gente está falando agora há pouco, quando a gente tem um sinistro ali de um risco mal equacionado, a gente tem contas a prestar com o ressegurador também. Então, existe aqui toda uma cadeia de stakeholders que precisa estar bem alinhada aqui no que vai ser a extensão da nossa cobertura, eventualmente hipóteses aí de riscos excluídos. Tudo isso tem que estar muito claro, muito bem amarrado, de forma que a gente não tenha surpresas desagradáveis para nenhum lado no futuro. E aí, a gente até volta nesse ponto dentro da nossa agenda do dia, mais para o final da apresentação, mas acho que a lição do dia a gente está num cenário que, como você bem dizia, Carol, a gente tem produtos aí que nós trouxemos para o contexto de 662, que não necessariamente vão ser os mesmos daqui, talvez até junho, talvez até o final do ano, e ao mesmo tempo, as seguradoras têm essa carga de responsabilidade de reforçar esses times técnicos, né, não só no aspecto do crédito, mas também da análise de risco. Então, sim, com certeza a Fatora ela vê aqui como grandes, com muito carinho aí essas oportunidades de operações, especialmente considerando aqui o aspecto de Project Finance.
Pedro, acho que você está Pedro, no você mudo. está no mudo. Perdão. Bom, então, nesse ponto, Fábio, obrigado. Eu acho que cabe a gente aprofundar um pouco a discussão sobre as alterações que vêm ocorrendo, e eu queria aqui dividir a discussão entre garantias públicas e privadas. Então, eu acho que a Tati poderia comentar para nós, comentar conosco aqui o que ela tem visto no que diz respeito às garantias privadas, qual tem sido o comportamento tanto dos segurados quanto dos tomadores, né? E você, Fábio, eu acho que vale muito a pena comentar a experiência que a gente tem tido na discussão colegiada que a gente tem tido através da federação com os órgãos públicos. Porque se de um lado das garantias privadas o tema se explode, né? Ou seja, tudo é possível, no tema das garantias públicas, eu acho que está muito claro que o Estado ele precisa de uma certa padronização, né? O Estado tem uma certa dificuldade, imagina, a Tatiana comentou, são 35 seguradoras, imagina que o Estado recebe 35 clausulados diferentes, isso pode ser um problema de gestão, né, dessas garantias. Então, começando pela Tati, se a gente puder esmiuçar um pouco mais essa discussão no âmbito privado. Legal. Vamos falar um pouco, acho que pelo lado de garantias judiciais, aí, esquecendo um pouco garantias ANP/ANEEL, do lado de garantias judiciais, pelo que a gente tem conversado com o mercado, a gente não deve ver grandes mudanças, né? A gente tem portarias próprias, PGFN e outras estaduais, então, no judicial a gente não deve ver tanta mudança. Nas garantias privadas, aí sim, e aí a gente começa a entender um pouco também o que é essa mudança do perfil dos investidores em projetos no Brasil. Para vocês terem uma noção, em 2022, 66% dos investimentos em projetos vieram da iniciativa privada, né? Ou seja, isso traz para nós uma série de novos segurados, né? E segurados esses que vêm, eu diria que eles vêm mudando ao longo do tempo. Eu acho que nos projetos antigos a gente tinha muito a figura das grandes construtoras, sendo muitas vezes parte do empreendedor, né, da SPE, e muitas vezes também sendo na figura do EPCista, e essa mudança dos investidores, ela traz para a gente agora investidores internacionais, então chineses, investidores europeus, a gente tem também fundos como investidores nesses projetos, e isso faz com que eles queiram, muitas vezes, ver espelhado nos seus clausulados aqui coisas que eles têm em outros países. Então, por exemplo, aqui na March, como a gente tem bastante cliente internacional, é muito comum a gente receber contratos onde o cliente, ele como segurado, né, como contratante daquela obra, ele peça garantias que tenham um cunho mais a primeiro requerimento, ou que uma garantia que tenha uma incondicionalidade maior, ou que cubra, por exemplo, a questão de danos acordados. Então, isso é coisas que a gente já vem há muito tempo vendo segurados pedindo, e eu acho que agora, claro, como você falou, respeitando a questão dos resseguradores e de até onde eles conseguem flexibilizar com relação à incondicionalidade, mas eu vejo que sim, nas garantias privadas, a gente pode sim ter agora, por exemplo, não um pagamento de sinistro, claro, vai ter a condicionalidade, mas eu não preciso ter um pagamento de sinistro mais em 30 dias. Eu posso ter segurados que querem uma aceleração ou querem, como por exemplo, um fast track para receber um sinistro. Então, ele quer receber um sinistro onde ele tenha 5 documentos que ele tem que mandar e uma regulação de sinistro em até 10 dias. Essa é uma mudança importante que não é todo o mercado que vai conseguir absorver, talvez. Mas eu acho que cada vez mais os segurados vão ditar as regras do tipo de garantias que eles vão querer receber, e é um pouco do que a Carolina falou. Os segurados agora, eles começam a
selecionar as seguradoras que eles vão aceitar, muito mais do que eles selecionam hoje, né? Hoje em dia é muito mais uma questão de preço, o tomador cota algumas seguradoras, apresenta o menor preço, o produto é padronizado, o segurado fala, ok, não tem distinção. Agora não, agora a gente vai ter segurados falando, eu aceito a seguradora tal, tal e tal, e não aceito a seguradora X, Y, Z. Isso vai acontecer. Então, e é um amadurecimento que a gente vai ter do mercado. E aí cabe ao mercado, as seguradoras que não estão sendo aceitas ou que têm produtos que ficaram desenquadrados, se elas vão adequar seus produtos para atender, por exemplo, investidores internacionais, clausulados, né, internacionais, que tragam essa questão um pouco mais de coberturas diferenciadas. Isso é um pouco do que eu vejo da visão do privado. Ótimo, Tati. Perdão, Pedro, mas complementando aí, a gente falando aqui do viés de setor público, até algo, um movimento ao qual a gente já se antecipava, quando a gente ainda estava na época ali das consultas públicas, e a SUSEP trouxe essa proposta de fomentar a inovação dos produtos do Garantia. Era algo que a gente que já atua nesse mercado há muito tempo, a gente sabe que novas coberturas, novas modalidades do Garantia, elas não surgem, acho que isso vale também para qualquer ramo de seguro, elas não surgem da mente brilhante ali de um diretor de produto, um diretor técnico da seguradora. Tem que existir demanda. Então, o aspecto da inovação, e o contraponto aqui no setor público, é até interessante a gente notar que o setor público, como você adiantava, Pedro, ele está tentando negociar com o mercado, ele está vindo às seguradoras, buscando estabelecer ali modelos padronizados de garantias, né? Eu acho que assim, não tem nada de equivocado nisso, muito pelo contrário, né? O seguro garantia, ele é um produto já antigo, ele é um produto que, assim, em franca consolidação, né? Eu diria já consolidado, mas posso ser corrigido aí pelo pessoal do mercado, mas ele é um produto conhecido. Eu acho que, assim, as coberturas que a gente tem hoje, especialmente no aspecto da garantia de licitante e da garantia de performance, a gente não tem ali muito o que reinventar, né? Então, o que acabou acontecendo aí já vem acontecendo já desde o final do ano passado segurados públicos, né, segurados aí representativos aqui, acho que como segurados aqui das apólices de seguro-garantia, eles foram até a Federação das Seguradoras, a FENSEG, né, tratar especificamente ali com a Comissão de Crédito e Garantia sobre os clausulados que eles passariam a adotar ali nos seus editais, nas suas contratações. A gente pode mencionar aqui conversas aí em curso com a ANEEL e com a ANP, por exemplo. E qual que é a grande questão aqui? Não é uma novidade, isso não é surpresa, acho que para ninguém. As discussões, elas viram muito em torno, naturalmente, do que vão ser os riscos cobertos, né, qual que vai ser a modelagem daquela cobertura, mas a gente tem investido muito tempo em entender o que vão ser os prejuízos indenizáveis pelo seguro e qual a melhor forma disso daí está expresso na nossa apólice, né? Passo adiante em, eventualmente, a gente tendo o inadimplemento pelo tomador, como vai se processar o sinistro. Eu acho que aqui é uma preocupação que o setor privado também traz, né, Tati? Então, assim, o processo de sinistro como um todo, e eu penso que esse daí é o grande motivador ali do aspecto de transparência de produto, dentro dos motivos expostos pela SUSEP, o processo de sinistros, ele carece ali de ser mais claro, mais transparente, né? A gente pode discutir a respeito aí de prazo de duração, de formalidades em relação a documentos, informações a serem apresentados, mas a grande verdade por mais que a gente tenha um processo que ele seja tortuoso, burocrático, ele tem que ser claro. Eu acho que, assim, a regra do jogo, ela tem que estar na mesa, né? E, no fim das contas, ela tem que ser cumprida. Então, a gente tem investido todo esse tempo aí, debruçado sobre essas questões, e aqui eu digo como Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, a gente tem se dedicado a essas discussões justamente porque o que está em jogo aqui é a credibilidade do nosso produto. Ele tem que ser um produto que ele deixe de ser visto como, o Garantia tem que deixar de ser visto como aquele famoso seguro que não dá sinistros. Eu ouvia muito isso, a gente sempre ouviu muito, né? Acho que não é uma frase nova para ninguém aqui,
Mas eu acho que o aspecto aqui é o seguinte, quando a gente diz que o garantia, ele, entre aspas, não dá sinistros, a gente está querendo dizer, se eventualmente a seguradora paga uma indenização, o aspecto da subrogação ali está muito próximo. Né? Isso daí está, claro, não só na apólice, como também nos contratos de contragarantia que a gente assina com os tomadores. Contraponto. O fato dele não dar sinistros, entre aspas, não pode ser entendido como não pagamos indenizações que são devidas. Então, novamente, quando a gente fala de setor público aqui, para além da padronização de facilitar a gestão das garantias que os entes públicos recebem ali no âmbito de licitações e contratações, a gente tem que ter uma regra de que ela seja clara e seja cumprida no final das contas. A gente tem aí, tivemos avanços importantes já esse ano, a gente já teve a ANEEL, por exemplo, publicando aí as condições contratuais que eles vão aceitar para garantias de fiel cumprimento para 3 leilões que iniciaram ano passado. A gente espera avançar aí nas discussões com a ANP também. E aqui, Carol, era até algo que a gente recentemente falou a respeito. Com a ANP a gente está discutindo o que vão ser as condições contratuais aí para as garantias de descomissionamento de postos. E a gente sabe que, assim, ele não é somente um risco longo, né, não é somente um risco assim que ele toma um grande prazo de vigência, mas ele tem altíssima complexidade. Né? Então, a gente está tendo esse cuidado de entender, que a gente entende do risco em si, mas agora a gente tem que conseguir traduzir na apólice de uma forma que ela seja palatável, compreensível, e mais do que tudo, que a gente também não descumpra eventuais regras de resseguro, e menos ainda aquilo que for disposição normativa. Né? Então, como o risco de descomissionamento de postos, ele é um risco longo, né? E muitas vezes a vigência dessa, e aqui o descomissionamento ela é a obrigação garantida dentro daquela conceituação de 662, como essa obrigação ela tem uma vigência longa, muitas vezes a vigência da apólice acaba não conseguindo acompanhar essa vigência da obrigação de descomissionamento por restrição, inclusive, de contrato de resseguro. Então, assim, a gente tem que desenhar de uma maneira que, e aí isso o circular 662 permite, a gente tem que desenhar a cobertura de uma forma que ela possa garantir fases ou etapas desse plano de descomissionamento. Né? E aí a gente consegue trazer algo que seja factível para a ANP como segurado. O Fábio, esse ponto da vigência, eu estou aqui lendo as perguntas que o pessoal tem nos enviado, tem sido recorrente, eu acho que eu queria compartilhar aí com a Carol, com a Tati, com você, porque é o que você acabou de dizer, de forma genérica, não especificamente do descomissionamento de poço, mas a gente pode pensar aqui numa garantia de concessão, num contrato de longa duração, ou seja, as seguradoras não conseguem emitir apólice sem fim de vigência, de novo, mais um princípio, né, do seguro-garantia, e não conseguem também assumir obrigações por 10, 15, 20 anos. Então, a gente deu um jeito nisso nas garantias judiciais, nas quais a gente garante uma obrigação que, de fato, ela tem um fim, a gente só não sabe quando, né? Pode ser no mês que vem ou pode ser daqui a muitos anos. Mas como é que a gente tem tratado esse tema quando você tem uma empresa que tem uma concessão rodoviária de um contrato assinado por 30 anos, como é que a gente lida com esse tema sob o prisma agora dessa nova circular que pede que a gente acompanhe? Né? Perfeito. Isso ficou um pouco, eu acho que isso gerou uma certa dúvida no mercado de como que a gente deve atuar. De forma geral, gerou mesmo, Pedro. Novamente, nas obviedades aqui, elas estão suspensas momentaneamente. O que a 662 diz em relação à vigência da apólice é o seguinte: a regra é, a vigência da apólice tem que ser igual à vigência da obrigação garantida. Em determinadas situações, e aí a 662 também traz essa saída, eventualmente, caso o objeto principal permita, né, e aqui eu entendo que, inclusive, o próprio segurado pode anuir expressamente dessa forma, a gente vai poder ter uma apólice com vigência inferior à da obrigação garantida. Qual é a condição aqui? Volta naquele ponto daquilo que era aplicável às garantias judiciais sobre a 477, e agora passa a viger também para as modalidades tradicionais aqui, dentro da 662. Sempre que a apólice, permitido isso pelo objeto principal ou pelo segurado, sempre que a apólice tiver uma vigência inferior à da obrigação garantida,
a seguradora está adscrita a seguir renovando, prorrogando essa vigência, de maneira que a cobertura do seguro ela seja suficiente para acompanhar a vigência da obrigação garantida, né? Hoje, o trabalho que as equipes de subscrição têm que fazer é justamente esse exame no âmbito do objeto principal, para ver se a gente está falando de obrigações que elas vão ter, primeiro de tudo, né, se essa vigência ela vai caber dentro daquilo que são os nossos guidelines de subscrição, as nossas regras aqui, para poder estabelecer vigência de garantias, né? Então, se a gente lê aquilo que está disposto na 662, parece tão óbvio, mas no dia a dia a gente tem aquelas situações ali acho que o exemplo mais clássico que a gente pode trazer aqui de concessão rodoviária, né, que era uma garantia de executante e que, tradicionalmente, o que o mercado fazia? Emitia pólices com vigências de 1 ano, renováveis sucessivamente. E assim seguia, eventualmente, até que a seguradora saísse do risco ou a obrigação garantida estivesse extinta, né? Isso ao arrepio de haver qualquer tipo de autorização nesse sentido no contrato que estabeleceu a concessão. Hoje, a gente já não... Assim, existe uma vedação normativa para que a gente siga dessa forma. Quer dizer, não é a seguradora que vai estabelecer qual vai ser essa vigência, né? Muito pelo contrário, ela segue a vigência, ela tem a obrigação de seguir endossando a apólice, de forma que essa vigência ela vá acompanhando a obrigação garantida. Então, sim, acho que hoje é um dos grandes pontos de atenção para nós aí que trabalhamos no aspecto técnico de análise de risco, Pedro. Legal. Bom, concatenando esses assuntos todos, eu queria, acabei de perceber aqui que a gente está, na verdade, há menos de um mês, né, da entrada em vigor plena da nova lei de licitações, né? Essa lei foi promulgada 2 anos atrás, né? Teve aí um período de convivência com a lei anterior, com a 8666, e agora a gente tem, finalmente, nesse período de convivência, eu confesso que a gente teve pouca oportunidade de subscrever riscos já sob a nova legislação. Então, o segurado público, né, o contratante público, de um lado, pela falta de apetite do setor público em investimentos, né? E eu acho que isso é um tema que deve ser revisto aqui com o novo governo, que tem mostrado um interesse maior nas grandes obras públicas. E por outro lado, uma certa... eu acho que essa é uma coisa típica do brasileiro, né? Deixar para a última hora, enfim, fazer essa transição só quando de fato ela for absolutamente necessária. Mas eu acho que aqui a gente pode discutir sobre o aspecto do trabalho da corretora de seguros, do trabalho da seguradora, na direção da gente conseguir, de alguma forma, agregar valor à nossa prestação de serviço, né? A subscrição vai ficar mais complicada, a assunção de riscos fica muito maior. De tudo isso que a gente conversou nos últimos minutos, a seguradora ela assume uma responsabilidade muito maior, ou seja, a tendência é, de fato, e esse é o objetivo lá do início, de que o instrumento fique mais líquido e, portanto, a seguradora precisa ser muito mais cautelosa e muito mais diligente no processo de subscrição, mas eu acho que aqui, para a Marche, vale a gente ouvir do lado de vocês quais são, digamos assim, as perspectivas desse trabalho técnico, desse serviço que é concedido aos tomadores no processo de contratação de uma garantia sob a nova lei de licitações. Bom, eu acho que eu tomo aqui a liberdade de responder. Legal, Pedro, como é que a gente enxerga? Tá bom, a gente tem a Lei 14.133 de 2021, como você colocou. A partir de 1º de abril desse ano, vai estar definitivamente revogada a Lei 8666, né? O que significa dizer que
essa vai ser a única lei de licitações e contratos públicos que nós teremos. E aí, da mesma forma, né, que o Fábio ele introduziu no discurso dele, colocando qual que era a exposição de motivos da circular, das consultas públicas, precedentes à circular 662 e da própria 662, eu acho que é importante a gente olhar também qual foi o racional, né, que motivou especificamente a estruturação das garantias sob a nova lei de licitações. E o racional é bem claro, né, a gente mitigar, reduzir essa mazela, né, essa cicatriz que a gente tem na cara do setor de infraestrutura, da infraestrutura no Brasil de uma maneira geral, que é a das obras inacabadas, né. Todos nós aqui que lidamos com projetos, a gente sabe todas as dificuldades que existem quando você tem uma obra que é abandonada, para você retomar essa obra, é mais caro, é mais complexo, é mais difícil você ter um novo owner, um novo empreiteiro sucedendo, né? São tecnologias diferentes, são projetos diferentes, sai mais caro. Então, a ideia, e a gente tem demais isso no Brasil. Então, na parte de regulamentação e na disciplina das garantias, esse foi um grande motivador. Então, em termos de percentuais, não muda muito em relação às premissas que a gente tinha na 8666, né? Eu tenho como regra, né, o default, que é o percentual de 5%, que pode ser aumentado para 10%, e aí falando garantias de performance, tá? BID continua 1%. Podendo ser aumentado esse percentual para o performance de 5% para 10%, se eu demonstrar, né, a necessidade técnica e dos riscos envolvidos, sendo que para aquelas obras e serviços, fornecimento de serviços de grande vulto, que são aqueles entendidos como aqueles superiores a 200 milhões de reais, poderá ser exigida, então, a prestação de uma garantia num percentual de até 30% com uma cláusula de retomada, né? E aí a gente se refere ao que a gente no nosso mercado chama como o step-in, tá? Que é a seguradora assumindo a obrigação, inclusive nos termos da nova lei, assinando como interveniente no contrato público, né? E seus aditivos, assumindo a obrigação de, em caso de sinistro, eu tenho duas maneiras de me desincumbir, eu, seguradora, da obrigação de indenizar. Ou eu assumo a conclusão daquela obra, né? Inclusive podendo terceirizar, inclusive podendo receber os empenhos que ainda havia, né, para a conclusão daquela obra, ou eu pago uma indenização que aí vai ser fixada na integralidade do valor da garantia, né? Então, essa lei, assim como fazia a Lei 8666, ela tem uma aplicação subsidiária para os contratos de concessão, para 8987. No entanto, no que diz respeito às garantias, e principalmente garantias com cláusula de retomada, a gente não enxerga isso acontecendo num primeiro momento, ainda tem um novo marco regulatório de concessões em discussão, ainda tem algumas arestas que precisam ser equalizadas, né, para que a gente consiga pensar numa cláusula de retomada num contrato de concessão. Isso precisa ser regulamentado para que aconteça. Pensando aqui em tendências, né, Pedro, que foi o que você colocou, a gente enxerga de uma forma muito positiva, né? E a primeira tendência que a gente enxerga é uma tendência de consolidação de seguradoras e corretoras especializadas, e aí a gente enxerga uma oportunidade, né? Pensando em seguradoras, né? A gente começou essa conversa falando um pouco sobre como os resseguradores estavam enxergando a subscrição e a aceitação de riscos sob a nova lei de licitações. E, naturalmente, né, considerando o que você também bem colocou, que a seguradora está assumindo uma exposição maior, ela está assumindo um escopo maior de responsabilidade, naturalmente, os resseguradores vão querer ver seguradoras preparadas, não só para analisar esses riscos e subscrever adequadamente, mas também para monitorar esses riscos durante a execução do contrato, a evolução desses riscos, para conseguir intervir tempestivamente, se esse for o caso, e também seguradoras adequadamente preparadas para a gestão dos sinistros que venham a ocorrer, né? Então, seja e fazendo tudo isso, agregando todo esse escopo, seja internalizando, né, fortalecendo, robustecendo os seus times para internalizar 100% desses serviços, seja contando com o apoio de consultorias especializadas. E aí eu puxo o link para falar sobre a oportunidade que a gente enxerga para os corretores, né? Nós entendemos que os corretores têm um papel fundamental
né, na viabilização do seguro-garantia nesse contexto da nova lei de licitações. Nós aqui na Marsh nós sempre tivemos, né, já de muito tempo, uma área de consultoria especializada na análise de projetos, estruturação de projetos, e a ideia é que a gente agregue mais ainda aos nossos clientes, como? Fazendo essa análise prévia do contrato, fazendo uma análise prévia de todos os riscos envolvidos, trazendo clareza à matriz de riscos, fazendo assim, apoiando o nosso cliente na estruturação do projeto sob a perspectiva de risco e fornecendo, né, esses subsídios para a seguradora, porque isso vai funcionar como um selo de qualidade do projeto dos nossos clientes para a seguradora. Então, apoiando a seguradora com essa consultoria para um maior conforto na análise dos riscos, né? Então, nessa perspectiva, a gente enxerga uma tendência também de as corretoras se especializarem, aquelas que tiverem, né, o know-how técnico e a envergadura para conseguir fazer essas análises, processar essas informações e gerar conclusões úteis para os clientes e o processo de subscrição das seguradoras, vão ser aquelas que vão se diferenciar. Eu acho que um ponto importante para colocar aqui, que a gente não tem visto ser muito colocado nessas discussões e webinars que a gente vem vendo, é que a lei de corretores, que é uma lei bem antiga, 4594 de 64, ela foi recentemente alterada pela lei que disciplinou a letra de risco de seguro, a LRS, né, a lei do ano passado, 14.430. Lá no finalzinho dela, ela traz alterações ao primeiro artigo da lei de corretores, trazendo obrigações claras, atribuições e deveres claros para os corretores. E aí eu conecto com vários pontos que a gente foi colocando aqui ao longo dessa conversa. Quer dizer, dentre essas atribuições estão a recomendação de providências que permitam a obtenção da garantia do seguro. E aí entra a área de consultoria do corretor. Além disso, identificação e recomendação da seguradora. Aí conecta com o que a Tatiana colocou, né? Ou seja, o corretor ele tem que orientar o seu cliente com relação a qual é a seguradora mais adequada para esse seu projeto, né? Além disso, assistência durante a execução e vigência do contrato e durante o sinistro, né? Então, esses deveres que francamente, na nossa avaliação, sempre fizeram parte do nosso escopo como consultores especializados dos nossos clientes, eles agora estão ali, né? E são exigíveis, e são passíveis de sanções. Então, o corretor vai ter um papel muito determinante nesse processo de colocação que tende a ser alargado, como o Pedro bem adiantou, né? É cultural, e não é só aqui no Brasil, né, que os clientes que tenham interesse nesses projetos, eles acabem focando muito na estruturação técnica do projeto e depois eles pensem na parte de garantias, já muito em cima da hora da apresentação, né? E sob a perspectiva da nova lei de licitações, isso pode ser um problema, né? Porque considerando que a seguradora, ela mesmo já na etapa do bid, dificilmente ela vai dar condições para um bid se ela não estiver confortável com o risco de performance, né? Ela tem que haver um trabalho antecedente, prévio, né, de aproximação com a seguradora tem que se sentir confortável com aquele tomador, para quando chegar daquele projeto específico, ela está confortável para analisar o risco e aprovar condições para aquela demanda específica. E para isso ela vai precisar de informações em maior volume e em maior qualidade do que a gente tradicionalmente tem hoje, né? E aí a gente enxerga muito uma tendência que é o que a gente já enxerga no mercado norte-americano, por exemplo, né, que é de fidelização da seguradora com o cliente, né? Quer dizer, o cliente, empresas envolvidas em projetos e obras, grandes empreiteiras e construtoras, elas não mudam de uma seguradora para outra simplesmente por preço. Por quê? Porque é uma relação histórica, né? É uma relação de confiança, de parceria. A seguradora é vista como uma parceira de negócios do cliente, fomentando a geração de novos negócios, novas oportunidades, né? Então, a gente enxerga
esse processo de fidelização que só tende a se alargar quando a gente pensa num contexto de nova circular, e aí fala muito, né, com a nova circular 662, que nós vamos ter novos produtos, né, e quando a gente fala de um projeto, eu não posso pensar só na garantia que eu vou ofertar para o ente público contratante, eu tenho que pensar também em todas as subgarantias que vão ser cascateadas ali na estruturação daquele projeto, de subcontratantes, né, as garantias que eu vou exigir, né, e aí a gente está falando de garantias privadas, e a gente volta aí, então para o tema de diferenciação de produtos, wordings mais claros, diferenciação de coberturas. Então, sob essa perspectiva, a gente enxerga assim, uma grande oportunidade para que seguradoras e, novamente, corretores se diferenciem, né? E assim tendo uma relação muito mais próxima do cliente, agregando mais valia, mais produtos, mais serviços para os clientes e assim se diferenciando por questões que não apenas o preço. Tá? Então, além disso, a gente não tem como deixar de falar, né, da questão tecnológica, né? A nova lei de licitações, ela menciona claramente o recurso a BIM, né, que é Building Information Modeling, né, que são tecnologias, modelos e ferramentas de gestão tecnológica de contratos. Então, tecnologia ajudando na análise e gestão não apenas de funding de projeto, curvas de desembolso e prazos, mas também estruturação e monitoramento da evolução dos custos do projeto, isso é importante. Então, eu acho que, para resumir, de uma maneira geral, nossa visão é extremamente positiva, né? A gente enxerga, como eu mencionei, possibilidade de estreitamento, né, de relacionamento, com sofisticação dos processos e ferramentas, possibilidade aí de amadurecimento do nosso mercado segurador e também do nosso mercado de corretagem de seguros. E aí eu queria terminar, Pedro, com uma pergunta, para não me estender muito mais, uma pergunta para você, né, que em todo esse contexto, né, de nova circular, produtos agora não padronizados, nova lei de licitações com exigências diferenciadas, principalmente quando a gente fala em obras de grande vulto, como é que a Fator está se estruturando para a aceitação desses riscos sob a nova lei de licitações, e aí mencionando um pouquinho também qual tem sido o feedback dos resseguradores a esse respeito? Legal. Obrigado, Carol. Corroboro com tudo que você comentou. Acho que esse tema dessa dinâmica da colocação das apólices, que no Brasil sempre foi uma dinâmica muito, digamos assim, superficial, veloz, né? Aquela coisa, faz o negócio quem faz menos pergunta, quem responde mais rápido, e colocando a garantia como último requisito às vésperas da licitação. Essa dinâmica, eu acho que está claro para todo mundo que ela tem que mudar, né? Para a gente é fundamental ter o apoio do corretor, porque no fim do dia o corretor ele tem a visão direta do cliente, né? E eu acho que aqui a palavra que mais me chamou a atenção é o tema da fidelização, que de fato no mercado americano é assim que funciona. O tema das fusões e aquisições ainda a ser visto, né? Também concordo contigo, eu acho que isso requererá de nós todos um nível de aprofundamento e investimento em equipes, né? Equipes especializadas aí que são caras, né? Devem ser formadas. Então, como é que a gente está fazendo isso? A gente tem conversado com muitas empresas de engenharia, porque eu acho que aqui a gente está falando do seguinte: se você puder dividir o processo de subscrição em 3 etapas. Você tem o processo de crédito, análise de crédito. Isso aí a gente sabe fazer, isso a gente faz há muito tempo. Você tem o processo de subscrição dos contratos. O contrato, então a gente tem um time super especializado que também está acostumado a fazer isso, que nas épocas de vacas magras a gente não se desfez do time. Então, do ponto de vista jurídico, legal, de subscrição, tá ok.
Um grande gap que a gente tem é o tema da engenharia, de fato, né? Porque quando a gente assume uma responsabilidade pequena, de 5% em cima de um contrato, mesmo que seja um contrato grande, a gente não tem, apesar de ter o direito, a gente não tem a ousadia de falar assim, não, eu acho que é melhor eu assumir essa obra porque eu consigo terminá-la com 3%. Então, o fluxo sempre é de indenização, o que não atende o que o governo quer. O governo, no fim do dia, como a gente já comentou, ele quer que as obras sejam concluídas, né? E eu acho que isso é o que importa para a sociedade de forma geral. Então, quando a gente aqui se deparar com um projeto, o projeto de uma construção de uma ponte, de uma hidrelétrica, de um aeroporto, do que seja, sob a nova lei de licitações, a gente vai ter que ter o direito de questionar o tomador e de entender as premissas que ele está colocando ali na sua proposta, né? Com absoluto sigilo, com a maior cautela possível, mas para a gente entender o nível de segurança que ele tem ao entrar no projeto. Essa nova lei de licitações, ela também ataca um tema que nem é tanto voltado para o seguro-garantia, mas que reduz drasticamente a possibilidade dos aditivos contratuais, né? Então, recentemente a gente teve aqui a visita de um escritório de engenharia que falava que eram os mergulhões, né? Aquela empresa, aquela empreiteira que entrava num projeto com o preço lá embaixo, um preço inadequado, na confiança de que ao longo do projeto ela teria ali momentos para revisar esse preço e aditar o contrato para que ele pudesse ser factível do ponto de vista financeiro. Acho que agora a gente tem muito menos espaço para esse tipo de circunstância, então a gente vai ter que estar muito seguro de que aquela empresa, de que aquele tomador tem a expertise, sabe o que está fazendo e não está cometendo, digamos assim, uma imprudência ao entrar naquele contrato. Eu acho que essa consciência ela é absolutamente necessária, né? Esse é um processo custoso, esse é um processo demorado, e esse é um processo construído a 6 mãos. Eu digo, tanto o tomador, quanto o corretor de seguros, quanto a seguradora, a gente realmente precisa ter do mesmo jeito que se pede, né, que a pólice seja transparente do ponto de vista do segurado, eu acho que o projeto precisa ser transparente do ponto de vista da seguradora. Então, essa tendência, ela é inegociável. Eu acho que isso aqui não tem alternativa. Se a gente mantiver a dinâmica como ela é hoje, é bem provável que o mercado enfrente sérios problemas. E aí a gente vai ver como é que funciona, né, a assunção de uma obra, com todas aquelas discussões que a gente tem de passivos ambientais, trabalhistas, de troca de construtora, troca de empreiteira, que trazem, que nos levam no fim do dia para um terreno perigoso e desconhecido, digamos assim, né? Enfim, eu acho que essa é um pouco a minha visão. Eu acho que a gente aqui já está bem avançado no horário, a discussão está sendo super proveitosa, mas tem algum ponto aqui, Fábio, que você gostaria de comentar referente a esse tema do fortalecimento dos times de subscrição? Muito brevemente, Pedro, talvez essa questão das garantias de obras de grande vulto dentro da nova lei de licitações seja um pouco aí da inspiração do que a gente tem feito aqui dentro de casa, né? Então, para riscos de maior monta e de maior complexidade, o dever de casa da seguradora ele começa mais cedo, né? Então, para esse tipo de risco, primeiro de tudo, acho que aquela regrinha dos 3 planos lá, né, de a gente conseguir conviver ou com um risco não tão bom, ou com um tomador um pouco não tão bom, ou com uma contragarantia não tão boa,
para grandes riscos, acho que essa máxima não vale. A gente tem que ter esses 3 planos aí muito bem alinhados, muito bem equacionados. E quando eu digo que o nosso dever ele começa mais cedo, para além de a gente analisar o risco, o contrato de obra propriamente dito, a gente vai ter que ter essa análise técnica de engenharia que você falava, tá? Então, acho que a preocupação da nossa esteira, ela se alonga um pouco mais, né? A gente tem que analisar bem o que vai ser ali o projeto básico, eventualmente o projeto executivo do empreendimento, né? E acho que as equipes de subscrição das seguradoras, elas tendem, na mesma pegada do que a Carol falava, de especialização de corretoras, a gente pode enxergar um cenário aí, talvez, e é um exercício de futurologia aí bem informado, mas a gente pode enxergar nas equipes de subscrição aqueles analistas que faziam um pouco de tudo, acabarem se especializando também, né? Você vai ter riscos aí de indústria de oil and gas, você vai ter ali riscos judiciais, você vai ter riscos de obras, riscos do mercado imobiliário, permutas e por aí vai. Então, eu acho que a gente não pode ignorar esse tema, acho que as equipes técnicas sim têm que estar aí adequadas, e especialmente, Pedro, considerando que a 662 fala que para toda cobertura que a gente desenhar, não apenas o objeto principal ele vai ter que ser bem entendido, mas a legislação que o rege. Então, esse conhecimento jurídico, essa expertise jurídica, que é algo que a gente procurou trazer também para dentro de casa, ela vai ser talvez o ponto de desequilíbrio aí entre uma subscrição bem feita e uma subscrição mambembe. Legal. Bom, aqui, antes da gente passar adiante, eu recebi uma pergunta aqui que é bem interessante sobre esse tema de concessão. Eu queria dividir com vocês, que é o seguinte: sobre a cláusula de retomada, né, para contratos de concessão, ela poderá atender ou não a todos os clientes. A seguradora passa a ser sócia do negócio. Então, porque eu entendo assim, a nova lei de licitações, ela fala sobre obras de grande vulto, né? E tem um certo... eu já discuti bastante esse tema com a Carol, eu acho que existem aí... Ninguém sabe direito, né? Mas existem opiniões super interessantes sobre esse tema. No caso de um default de uma concessionária, a seguradora assume a concessão? Como é que fica esse tema? Talvez essa pergunta seja... ninguém sabe direito responder. Carol, se você puder compartilhar conosco. Pedro, foi o que eu mencionei, né, na minha parte aqui agora há pouco. Não está claro, né? Por isso que essa parte esse tema de cláusula de retomada em contrato de concessão, por isso que eu mencionei, a gente não enxerga isso sendo aplicado num primeiro momento, porque você vai precisar ter uma regulamentação, uma disciplina muito mais pormenorizada para sequer cogitar isso, né? Justamente por esses pontos que foram colocados na pergunta, quer dizer, a seguradora vai entrar como sócia, mas aí como é que a seguradora que deve ter um objeto exclusivo, como é que ela agora vai explorar também concessão de serviço público, né? Então, isso é um pouco... Não parece fazer muito sentido, né? Então, é por essa razão que, nesse primeiro momento, a gente só enxerga a aplicação de cláusula de retomada em obras públicas, em que faz sentido. Você tem um escopo, você executa, você entrega para o ente contratante, né? A aplicação subsidiária da nova lei de concessões da nova lei de licitações para a lei de concessões, me parece que vai ser muito mais em a gente ter essas referências de percentuais, né? Não para a questão de retomada. Pelo menos não nesse primeiro momento, até a gente não ter uma regulamentação mais adequada. Eu acho que a gente fica nessa pendência aí por hora, né, Carol? Mas também na certeza de que alguma coisa deve mudar no tema das concessões, né? Acho que isso é um tema que está na pauta. Bom, aqui para concluir, eu queria aqui fazer uma provocação para vocês, referente assim no meio desse cenário que a gente está enfrentando, nesse cenário difícil, nesse cenário de troca de governo, de taxa de juros elevada, num cenário de, eventualmente, uma sinistralidade maior, de troca de produto, de troca de lei de licitações, mesmo assim, pelo menos a nossa visão é uma visão muito otimista quanto ao mercado.
no sentido de que a gente vê aqui, assim, muito cru, né? Eu acho que o mercado de seguro-garantia em 2022, ele teve um crescimento razoável, foram 17% de aumento dos prêmios emitidos, coisa que não aconteceu em 2021, né? Esse crescimento ele foi mais voltado para as garantias tradicionais e menos para as garantias judiciais, porque no ano passado a gente tinha principalmente aquele tema do CARF, né? Que estava represando as discussões, enfim, as decisões ali do Conselho referente à aplicabilidade ou não das multas e autuações, né, da Receita Federal. E agora a gente vê o novo governo com um interesse em voltar à dinâmica anterior, né, na qual a Receita tinha lá o famoso voto de Minerva. O fato é que houve um represamento significativo das ações no CARF. Então, isso, do ponto de vista das garantias judiciais, a gente esperou 2022 o ano inteiro, né? Talvez 2021 também, que isso se destravasse. O fato é que essas discussões elas não se dissolvem no ar, elas ficam represadas, e o tamanho do represamento é significativo, porque a gente está falando de aproximadamente R$1 trilhão ali em discussões tributárias, o que não é pouca coisa, né? E aí, por outro lado, como a gente já comentou também, do lado das garantias tradicionais, o interesse maior do governo em fomentar o desenvolvimento aí através dos investimentos em infraestrutura. Essa é a nossa expectativa, né? Isso que a gente projeta para 2023. Eu não sei se vocês compartilham dessa opinião. Queria saber o que vocês têm ouvido aí dos clientes, enfim, do mercado. Tati. Acho que eu posso contribuir um pouquinho aqui, acho que vem um pouquinho da visão dos negócios que a gente está recebendo. 2023 para nós começou muito acelerado, eu diria que uma aceleração bem superior ao que a gente viu em 2022, né? Então, acho que a retomada do CARF, essa mudança do voto de qualidade também é uma coisa que o mercado está com uma expectativa muito grande para 2023. A gente tem, como vocês mencionaram, um governo que é um governo basicamente desenvolvimentista, então que a gente espera também que faça agora, com a extinção do Ministério, né, de Infraestrutura, divisão entre Ministério de Transportes, Ministério de Portos, a gente entende que isso vai ficar mais focado com marcos regulatórios sendo revistos em todos os ministérios, que eu acho que é importante para o mercado como um todo. Onde a gente vê também, e aí é um pouco do resumo de tudo isso que a gente discutiu hoje, são garantias de performance que antes iam para o mercado bancário, para fianças bancárias, porque aqueles segurados não estavam confortáveis em aceitar e só aceitavam, por exemplo, para adiantamento de pagamento. Ah, não, eu só aceito fiança bancária. Ou segurados internacionais. Não, eu só aceito fiança bancária. Com a 662 e a flexibilização dos produtos e uma melhor aderência das vontades entre as partes, eu vejo novos segurados, então, agora, começando a aceitar seguro-garantia. Então, é mais um mercado que se abre. E, por último, a questão de novos produtos, né? Garantias, talvez, com cunho mais financeiro, garantias somando, talvez, uma ou duas modalidades distintas de seguro-garantia ou até mesmo de outros ramos de seguro. Então, eu acho que isso em 2023 vai ser uma conjunção de coisas positivas e as perspectivas, pelo menos do nosso lado da March, e conversando com os nossos clientes, de um ano, na verdade, os próximos 2, 3 anos, claro que nada vai acontecer exclusivamente em 2023, a gente tem a construção de tudo isso que a gente discutiu hoje, mas acho que as perspectivas para os próximos 3 anos são muito boas para o produto. Você está em mudo. Eu tô no mudo, perdão. Concordo contigo também, acho que é isso mesmo, as perspectivas são positivas. E com um tema adicional aqui,
que é o cenário, digamos assim, do ponto de vista dos bancos, dos financiadores, né, desse ambiente econômico que a gente está vivendo de muita incerteza, de taxas de juros altas. Então, eu acho que aqui tem o tema de que o seguro-garantia é uma linha de crédito que se presta só para isso que a gente comentou aqui, né? E ela, de alguma forma, economiza linhas de crédito bancárias das empresas perante o mercado financeiro, né, perante os bancos. Os bancos, nesse momento, têm demonstrado claros sinais de cautela, enfim, de reprecificação dos seus produtos, de dificuldade do refinanciamento das linhas, até porque também a perspectiva de queda de juros tem sido muito questionada, né, pelo mercado. Então, eu acho que nesse ambiente de mudança de produto, de mudança de legislação, as oportunidades para o seguro-garantia se desenvolver de forma profissional, de forma clara, de forma objetiva, são enormes para a gente. Então, o que nos resta aqui é seguir adiante, né? Seguir desenvolvendo o produto, que é um produto que a gente adora, né? Adora discutir e trabalhar, porque a gente vê, no fim do dia, o impacto que isso traz para a economia do país. E a gente segue adiante aqui nessa nossa jornada, longa jornada, sabendo que a gente não está no fim ainda, né? A gente só está no meio de toda essa trajetória. Eu encerro por aqui a minha participação. Eu queria passar a palavra para vocês para considerações finais, começando aqui pela Carol. Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a parceria da Fator em convidar a gente para participar desse webinar. A gente fica muito satisfeito. Você sabe que nós aqui na March, Tatiana e eu, e todo o nosso time, nós somos apaixonados pelos produtos, pelas soluções de crédito. O seguro garantia é uma das mais importantes que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, fecho aqui com uma perspectiva muito positiva para esse ano. Acho que a Tati mencionou, esse ano já começou bem diferente do que começou o ano passado. Nossa perspectiva é extremamente favorável para esse ano, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que estão aí na espreita, é uma perspectiva favorável. E a nossa torcida aqui é sempre para que o nosso produto possa cada vez mais ser um motriz, né, uma ferramenta, um facilitador para o desenvolvimento do nosso país, para a geração de empregos, para suprir gap de infraestrutura e tudo isso que a gente sabe que a gente precisa fazer no curto prazo. Obrigado, Carol. Fábio, se você puder concluir. A minha visão desse nosso webinar aqui, basicamente, ela confirma aquilo que eu já tinha previsto no início da conversa. A troca aqui, ela é riquíssima. Isso acho que, assim, evidencia que o alto nível técnico que a gente pode contar hoje aqui, né, não só no mercado segurador, mas também no mercado de corretores, e ele é um nível técnico que ele vai seguir sendo testado a todo tempo, não só aí na intermediação das operações que elas são aí, o nosso feijão com arroz, mas também dentro de riscos complexos. Acho que esse aspecto de desenvolvimento de produtos, a gente de fato conta muito aqui com os nossos parceiros, com a March aí como nossos ouvidos para as demandas de mercado. Acho que a grande mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é que nós estamos aí sempre abertos às discussões aí para poder inovar dentro do seguro garantia. A gente acredita que não só temos a vontade, mas também temos a expertise necessária. O viés tem que ser esse. E, como dizia uma pessoa com quem eu trabalhei um curto período, mas era um regulador de sinistros de property, mas ele sempre me dizia isso: Gobara, a gente não pode esquecer da função social do contrato de seguros. Veja que era um engenheiro falando para mim que sobre função social do contrato de seguro, onde ele tinha completa razão. Então, a gente não pode olvidar jamais desse papel que a gente tem de garantidores efetivos aí do adimplemento das obrigações. Então, entendo aqui que a gente cumpriu bem o objetivo da nossa conversa. Obrigado. Muito bom, obrigado. Tatiana, para concluir, então. Queria
Queria agradecer todo o time da Fator pela organização do webinar. Acho que, em nome da Marcha, a gente fica muito honrado e muito feliz de tirar esse tempo para conversar com o mercado. Acho que a gente está num momento único agora, é um novo momento do mercado, onde cada um de nós, tomadores, segurados, corretores, a gente tem a oportunidade de efetivamente, né, desenhar o mercado que a gente quer, desenhar um mercado que funcione para todas as partes, que seja um mercado rentável para todas as partes e que seja um impulsionador de negócios para todo mundo. Então, queria agradecer a todos aí e espero que tenhamos anos bem produtivos para o nosso país e que a gente possa contribuir para isso. Teremos, sim. Obrigado, gente. Então, encerramos por aqui o evento. Muito obrigado e seguimos trabalhando. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.